sejam todos bem-vindos ao nosso canal Domine Suas Finanças. E hoje eu vou te contar em 5 passos como dominar de vez as suas finanças. Sendo que o 5º passo talvez seja o mais importante deles. Então não perca, hein? Vamos lá? Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Número 1. Conheça seus números. É imprescindível você conhecer os seus números. Você precisa, para dominá-los, antes sabê-los como estão hoje, né? Como estão suas finanças hoje. Normalmente as pessoas costumam não ter esse planejamento e por isso muitas vezes elas não sabem na realidade quanto ganham, quanto gastam ou pensam que sabem. Então o primeiro passo de todos eles é você pegar papel e caneta e anotar, fazer uma listinha mesmo, à mão ali, tudo que entra no seu bolso, todas as rendas que você tem durante um mês, né? Dentro desse mês vão entrar salários, pensões, aluguéis, todos aqueles valores que você recebe no mês, certo? Feito isso, ao final você soma o total ali que vai entrar nesse mês e aí você vai ter todos os valores ali, os proventos que você tem para aquele mês, certo? Aí, em seguida, relacione tudo que você tem a pagar, né? Todas as despesas que você possui durante o mês, né? Aí vai entrar as suas despesas fixas, né? Se você mora de aluguel, entra o aluguel, a água, a energia, o gás, todas as suas despesas, inclusive alimentação, transporte, né? Se você tem veículo próprio, você vai ter custos com combustíveis, com impostos, né? E se você não tem um veículo próprio, mas você se utiliza de veículos como Uber, táxi, também vai ter ali na sua relação, né? E a parte de alimentação, que às vezes você ainda não sabe hoje o valor exato, né, que você vai ter naquele mês, mas você tem uma estimativa, né? Pelo que você já tem de vivência, você tem uma estimativa ali mais ou menos do valor. Então coloque ali um valor determinado como uma meta até para aquele mês. Feito isso, some todos os gastos que você tem ali, então todos os valores que vão sair do seu bolso nesse mês. Prontinho. Terminando essa sominha de entradas e saídas, você vai pegar e fazer ali todo o valor que entrou menos todo o valor que saiu. Feito isso, você vai ter um resultado. E aí pode ser que você se surpreenda com esse resultado, porque o que acontece na maioria das famílias é que o valor que sai do seu bolso costuma ser um pouquinho maior ou idêntico ao valor que entra, né? Então acaba que não sobra nada. É a realidade da maior parte dos brasileiros. Porém, você está aqui pra gente mudar isso junto. Então, vamos lá, certo? À medida que você for fazendo essa listinha, vá mentalizando já o que pode ali ser reduzido ou não dentro dela, tá? Feito isso, terminamos o passo 1, você já conhece sua realidade de hoje e já sabe até alguns pontinhos que dá para ir fazendo algumas mudanças, certinho? Então, vamos para o passo número 2. No passo número 2, você vai fazer um planejamento para os próximos 12 meses. Esse planejamento vai ter como base aquele levantamento que você fez ali no passo número 1. Então, você sabe ali que entra R$2.000 no mês e que tem despesas ali de R$2.000 ou então de R$1.800 que seja, né? Então, nesse segundo passo, você vai fazer um planejamento, um orçamento para os próximos 12 meses. É basicamente replicar o valor que você tem ali no passo 1 para todos os meses, com uma diferença. Você precisa entender que ao longo do ano você tem despesas variáveis que não costumam ser mensais, despesas que talvez não sejam naquele orçamento que a gente fez na lista número 1, como por exemplo, despesas de IPTU, de IPVA, de material escolar, né? São as despesas mais específicas. Então como que eu vou fazer para colocar essas despesas? Você tem 2 opções. Número 1, você coloca aquele valor X montante no mês em que ocorreu a despesa, e aí você vai ter que saber que naquele mês você precisa fazer uma certa economia em alguma outra categoria sua, ou então você vai precisar de uma renda extra, ou o segundo passo, que talvez seja um passo que vai te ajudar bastante aí, é pegar esse valor e fracionar em 12 meses, em 12 parcelas. Então você sabe que no mês de abril, por exemplo, né, você tem a despesa de IPTU. Muitas pessoas parcelam sem problema algum, não tem problema o parcelamento.
mas você precisa já ter um planejamento de qualquer forma. Então você pode ter pegado, por exemplo, você tem R$500 de IPTU. Você vai pegar esses R$500 e dividir em 12 parcelinhas e já ir distribuindo ao longo do seu ano. Com isso, quando chegar naquele determinado mês, você já tem aquela quantia, né? Muitas vezes você consegue descontos por isso, porque você já consegue fazer um pagamento à vista e a maior parte dessas despesas vincula o pagamento à vista a um desconto. Ou então você já vai estar mais preparado de qualquer forma e aquele mês você não vai ter aquela situação toda de ter que ter uma renda maior para suprir aquela despesa maior, tá? Então esse é o segundo passo muito importante de você fazer, tá bom? E aí eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo alguns aplicativos que fazem essa replicação aí, você consegue fazer esse planejamento orçamentário aí das suas finanças, né, automático, e ele até te dá alguns lembretes, é bem legal, né? Então eu vou deixar duas indicações aqui de aplicativos e vou deixar para vocês também a opção de estarem fazendo isso numa planilha de Excel. É bem simplesinho, né? Se você às vezes não tem conhecimento do Excel direitinho, né? Você pode pedir ajuda para alguém que já tenha um pouco mais de habilidade com essa ferramenta. E também pode ser que nos próximos vídeos eu traga aqui para você uma planilha que é uma planilha que eu já tenho, né, costume de utilizar também nas nossas finanças, certo? Então esse é o segundo passo, muito importante, você precisa fazer isso para que você tenha consciência do seu futuro, certinho? E agora que você já organizou os seus números e já sabe aí o seu planejamento para os próximos 12 meses, vamos para o terceiro passo, um passo muito importante que você siga. Então você precisa criar um hábito de anotar. Como assim criar um hábito de anotar? É cientificamente comprovado que após 21 dias realizando a mesma tarefa, seguindo aqueles passos, você transforma aquilo em uma rotina. Então, você precisa criar o hábito de anotar as suas despesas, os seus pagamentos, porque o que acontece é que muitas vezes nós fazemos aquele planejamento ali mensal, mas acabamos não cumprindo com ele, não seguimos o planejamento, né? Isso sai fora do controle, por exemplo, quando você sai junto com os amigos para algum evento, ou quando você vai participar de alguma festa também, ou até mesmo uma ida ao supermercado, né? Então, você precisa criar o hábito de anotar. Ah, mas como que eu vou ficar anotando toda vez? Tem que levar planilha, papel, caneta, é muito trabalhoso. Não, calma aí. Você pode anotar isso no seu celular. Você tá com o celular praticamente 24 horas por dia, não é isso? Então, sabe aquele aplicativo Bloquinho de Notas? Né? Se você ainda não conhece, eu aconselho que você tenha aí no seu celular. O bloquinho de notas é suficiente, né? Foi ao supermercado, fez uma compra, você não precisa anotar item a item que você comprou, mas você vai ver o valor total da sua compra, eu passar no caixa, ficou R$250. Você vai lá e anota no bloquinho de notas a data, o valor e coloca supermercado. Alimentação, limpeza ou então só supermercado, que seja, se você adotar esse método, né? E pronto, assim, você anotando, você vai ter um controle maior. Quando chegar ali ao final do mês ou da semana, você pode ir lá no seu bloquinho de notas, somar as despesas certinho por categoria e lançar na sua planilha. Isso pode acontecer mensalmente, semanalmente, vai depender de quantas vezes você vai estar acompanhando essa planilha ou esse aplicativo, certo? Você pode fazer dessa forma quando for planilha de Excel. Quando for aplicativo também pode ser feito assim, mas caso você queira também dentro dos aplicativos, você pode colocar isso no momento exato em que acontece, já direto lá dentro do aplicativo, tá bom? Então essa é a dica número 3, né? Muito importante, tá? Não deixe de fazer, porque ela pode ser assim o segredo para você continuar ali com frequência, né? Criar a rotina dos 2 primeiros passos, certinho? Então vamos agora ao quarto passo, certo? Depois de você ter organizado as suas finanças, feito um planejamento financeiro, criado um hábito de controlar esse planejamento ali por meio das anotações, no quarto passo, você vai definir como meta uma retirada dos seus ganhos, né? E quando a gente fala assim, a gente já quer dizer que lá no início do mês você já vai ter feito dentro do seu planejamento essa previsão. Então, se você ganha, por exemplo, R$2.000 por mês, eu aconselharia você começando aí com uma retirada
de aproximadamente 10%, né? Você tiraria R$200 para ter essa reserva, né? Esse ato de conservar aí, né, você vai criando ele, lógico, depois de você já ter organizado suas finanças e ter conseguido poupar esse valor. Caso você não tenha ainda conseguido organizar suas finanças, você já vai fazendo ali aquela retirada, né, do que é mais supérfluo, que dá para você tirar das suas despesas, e até você conseguir chegar a esse valor de 10% da sua renda. Mas comece de imediato aí com um percentual que você conseguir, tá? Se você conseguir tirar R$10, R$20, não importa. Começa fazendo essa reservinha de R$10, R$20 e coloque como meta alcançar pelo menos 10% das suas rendas ali em uma forma de poupança, uma conservação de renda, certo? Aí você pode ter isso dentro de uma conta poupança, já rendendo algum pouquinho, algumas taxas já ali, ou então reservado mesmo em alguma outra aplicação, tá? Isso daí também a gente pode discutir nos próximos vídeos, mas aí você já começa ali a deixar essa reservinha, certo? O correto é que você tenha pelo menos a reserva para suprir ali os próximos 6 meses, 12 meses, né, de despesas. Então até lá você vai criando aí essas reservas, vai juntando esse valor para que num momento, às vezes de situação, por exemplo, como estamos vivendo hoje, de calamidade, né, uma situação que você possa perder o seu emprego ou acontecer algum imprevisto, você tenha condição de se manter por pelo menos um tempinho mínimo ali para conseguir se reorganizar, certinho? E agora, o quinto e último passo muito importante que você com certeza precisa seguir para ter realmente o seu domínio de finanças e tudo alinhado ali com as suas expectativas para um futuro, é claro, você precisa criar o hábito de investir. Após todos esses processos, que pode demandar um tempo, um período de tempo, é claro, para criar os hábitos e tudo mais, você vai começar a tirar, além daquela reservazinha de conservação de emergência, né? Então, se você reservava 10%, depois de ter criado todos esses hábitos e estar seguindo esses processos, você vai ser capaz de tirar um pouquinho mais, 5% a mais, 10% a mais. E esse percentualzinho a mais que você conseguir guardar, procure algum rendimento que tenha um pouco mais de rentabilidade, né? E aí você pode entrar ali no CDB, né, que são aplicações que geram um pouquinho mais de renda, no Tesouro Selic e em outras aí que possam ser algumas opções também. Então, após organizar sua vida financeira atual, né, planejar uma continuidade aí por 12 meses e ter uma reserva de emergência, o quinto passo para conquistar sua independência financeira vai ser esse: investir, investir e cada vez mais ter o seu patrimônio ali elevado e com isso, é claro, conseguir atingir as suas metas, os seus sonhos, realizar tudo aquilo que você sonha, tá certo? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.